Dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, definitiva, verdadeira, para o mundo inteiro, já agora. A pergunta da semana é: quando não temos vontade de comer? Isso é uma coisa boa, porque emagrece, é uma dieta, a pessoa fica melhor, ou é uma coisa ruim? Vontade de comer é uma coisa boa. A comida, o alimento, é uma coisa central na vida de todo mundo. É muito importante. Inclusive, quando fala comer, é beber também, né? Beber está incluído dentro da alimentação. E é o que mantém a alma junto com o corpo. É o pão, é a comida, é a bebida. Então já vê que é importante a vontade de comer. E que nem sempre é bom não ter vontade de comer. Em que situação isso acontece? A gente está no projeto Likutei Sichot. Esse é o capítulo, volume 22 dos discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. A gente está num projeto mundial que tem toda semana 2 Sichot, 2 discursos que a gente estuda no mundo inteiro, em várias línguas. A gente está na semana ligada a Shavuot, Hag Shavuot, a festa do recebimento da Torá, da outorga da Torá por Hashem, que trouxe para o mundo a Torá, a sabedoria divina. Essa é a segunda Sirá de Shavuot. Então, como resposta sobre quando não temos vontade de comer, é quando a gente está triste. Quando a gente está triste, a gente não tem muita vontade de comer. Quando está de luto, com certeza, não tem vontade, não tem desejo, não tem ânimo para comer. Quando a pessoa está angustiada também, né, que quando a pessoa está angustiada ela quer comer chocolate, doces, etc. Então, ela fica sem vontade de comer quando está com dor. Né, está focado na dor, não tem vontade de comer. Ou, pelo contrário, quando está espiritualizado, como no Yom Kippur, por exemplo. Yom Kippur, a gente tem o mandamento de não comer, de jejuar, mas é mais a vontade de estar além da comida, de não estar dependendo da comida, estar espiritualizado. Então a gente não tem vontade de comer. Comer é uma coisa baixa, menor do que a gente está sentindo. Quando a gente está eufórico, está muito alegre, né, não vai parar para comer. Pode ser que deva comer, porque é importante trazer, de algum modo, aqui para baixo essa alegria. Mas realmente a gente não tem tanta vontade de comer, está ocupado com outras coisas. Então a resposta é que quando a gente tem uma alegria verdadeira, né, não é quando está triste, quando está angustiado, ou que está com dor, mas quando é uma alegria verdadeira, que não tem limites, a gente tem uma clareza do que está acontecendo e a gente não se afeta por notícias ruins ou a escuridão, como a tristeza, a angústia, a dor causada pela escuridão. Então a gente está num lugar bom, num lugar de tranquilidade. E aí a gente tem prazer verdadeiro, não dissimulado, é um prazer de comer pela alegria, pela vontade de trazer isso aqui para baixo. E não é uma coisa mentirosa, dissimulada, etc. É uma alegria verdadeira. Vamos entrar então já, né, na Sirá. Já falamos a parte mais aplicada, prática para a gente no dia a dia, que tem um lado bom de comer, que está ligado com essa alegria verdadeira, e está ligado com a festa de Shavuot. Shavuot é diferente das demais festas, principalmente Pesach e Sukkot. Né? Como está no Tratado de Pesachim, que fala sobre Pesach, mas fala também sobre todos os Hagim, né? A primeira festa é Pesach. Fala, Amar Rabi Elazar, Hakol Modim Ba'atzeret de Bainan Nami Lachem. Tem uma questão que os sábios trazem em relação às festas, que deve ter o prazer, a alegria para Hashem, que a gente está festejando para Hashem, é um mandamento, uma mitzvah de Hashem, a gente se alegrar nas festas. Então a gente tem que fazer tudo, rezar, comer, se alegrar, ter prazer para Deus, ou se também tem que ter uma parte da gente se alegrar para a gente mesmo, da gente ter prazer. Né? Então, tem discussões sobre como é em Pesach, em Sukkot,
Mas, em relação a Shavuot, todos concordam, como está escrito, Batzeret, que é Shavuot, como é chamado na Torá, Atzeret, no Talmud. Na Milachem também tem que ter alegria para a gente. Maitama, qual é o motivo? Né? Na Gemara se pergunta, Yom Shetna Bo Torah Hu, que esse é um dia em Shavuot, como eu falei, é o dia que a gente recebe a Torá. Então, a Torá está ligado com esse prazer para a gente, então a gente não pode deixar de se alegrar para a gente também. Nas outras festas tem discussão, como eu falei, se a alegria é toda para Hashem ou para a gente também, como está explicado, Okulol Hashem, Okulol Lachem, se é tudo para Hashem, ou se é tudo para a gente, ou se é para os dois. Em Shavuot todos concordam que também devemos ter alegria para a gente. O Rashi explica em relação a Gemara, né, o comentário do Rashi sobre a Gemara, que Beinan Namilachem, que a gente precisa ter alegria para a gente também, um prazer para a gente. E aí, como que é feito isso? Sheismach Bob Mahalo Mishte, que a gente deve se alegrar através da comida, o prazer, a vontade de comer, o mistê, que é tanto banquete quanto bebida, learot shenor mekubal, para mostrar que é tranquilo e é aceito pela gente, né, que a gente recebeu a Torá nesse dia, então que a gente também está comemorando por nós mesmos, porque a gente está feliz, tranquilo que a gente tem a Torá. Depois o Rebbe traz mais profundamente na Halachá, na lei, está explicado que precisa se alegrar em todas as festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, mas tem uma diferença em relação a Shavuot, porque em Shavuot não se pode fazer o jejum, chamado Tanit Halom, quando a pessoa tem um sonho ruim, ela quer jejuar para ela se livrar e não, ela está angustiada com um sonho ruim, então ela jejua pedindo misericórdia, piedade de Hashem, que isso não aconteça, esse sonho ruim. Shabbat Tanit Halom. No Shabat e nas demais festas, em Pesach e em Sukkot, embora tenha a mitzvah, como a gente falou, de ter o prazer para a pessoa, mas como a pessoa pode estar angustiada com o sonho, ficar sem comer, ter o jejum também pode ser um prazer para ela, de ela poder se livrar desse sonho ruim. Em Pesach e Shavuot, pode jejuar, que é um prazer de poder se livrar e não ter esse sonho ruim se concretizado. Em Shavuot, não pode, de jeito nenhum. Então, o prazer que a gente tem que ter para a gente, também tem que ter através da comida, e não pode jejuar como pode em outras festas. E em Shabbat também. Em Shavuot, então, precisa mostrar que está tranquilo para a gente e é bem recebido o dia em que recebemos a Torá, é proibido jejuar. Então, tem uma mitzvah especial de comer em Shavuot que não tem nas outras festas. Aí tem uma pergunta, porque justamente é o contrário. Em Pesach e Sukkot, são festas ligadas a bondades materiais que a gente recebeu nessas festas. Em Shavuot, que a gente recebeu é um bem espiritual. Por quê? Em Pesach, a gente saiu da escravidão do Egito, uma escravidão física, que a gente era oprimido fisicamente a fazer trabalhos forçados. Em Sukkot, Hashem nos protegeu com as nuvens de glória no deserto contra ondas de calor, que é uma coisa material que afeta a gente, o sol forte, e é possível que a obrigação do prazer não seja como a refeição material, de a pessoa poder ou dever jejuar para afastar um sonho ruim. Deve ser o contrário. Justamente a gente tem que comemorar totalmente a parte material de comer e não através do jejum, que é uma coisa material que a gente recebeu. Justamente em Shavuot, que a gente recebeu a Torá, é uma bondade espiritual, a gente deve cumprir a alegria da festa e o prazer sempre, justamente através da comida que é material. Então é proibido jejuar por conta de um sonho ruim. Então parece que tem uma contradição. Pesach e Sukkot está ligada ao material, a gente pode deixar de ter o prazer material. Em Shavuot, que é ligado ao espiritual, a gente não pode deixar de ter o prazer material e ficar sem comer, mesmo que seja por uma aflição, sem vontade de comer, como a gente falou, por angústia, por tristeza, etc. Explicando, o principal da obrigação do prazer no Shabbat e Yom Tov, que é justamente com comida e bebida. O que quer dizer isso? Em Yom Tov, que inclui Pesach, Sukkot e também Shavuot.
é como que a gente vai entender. Então, quando que deve jejuar por causa de um sonho ruim ou porque lhe causa algum tipo de sofrimento? Em todas as festas, em Shabat, se a pessoa deixa de comer, depois é tão importante ter o prazer através da comida nesses dias, que inclui Shavuot também, que se a pessoa jejua porque está aflita com um sonho ruim, ou alguma coisa que ela está algum tipo de sofrimento, para perdoar depois isso, que ela fez isso no Shabat e no Yom Tov, ela deve jejuar num dia comum. E não pode ser por nenhum outro tipo de jejum. Só por causa do sonho ruim ou de algum sofrimento muito forte. Não pode ser, por exemplo, por causa de techuvá, que a pessoa quer consertar em inglês, consertar alguma falha no passado, ou por Hassidut, que ela quer se elevar e estar destacado em relação a coisas materiais, não pode fazer isso de jeito nenhum. Só quando por causa do sonho ruim ou porque tem alguma coisa que está causando angústia ao comer. Então, fica a questão, porque os sábios instituíram o prazer justamente vindo da comida, inclusive diferente para cada um, né, o prazer de cada um. Não é simplesmente para todo mundo, tem que ser o prazer através da comida. Foi decidido pela maioria do prazer que as pessoas têm, que é justamente em relação ao comer. Então não se envergonhe, está ligado à maioria esse prazer que vem através da comida. Por quê? Porque sendo almas em corpos, e a alma sozinha não precisa de conserto, não precisa de comer, a alma não precisa comer. Então o foco não é o prazer da alma, que é espiritual, o foco é o prazer do corpo, que é material. E isso é principalmente, como a gente falou, na maioria dos casos, através da comida. Os sábios escolheram justamente o jejum por causa de um sonho ruim, porque o exílio é comparado com um sonho. É um sonho ruim, o exílio. Então, no momento do sono, o intelecto se oculta, a gente não tem, a razão não funciona, o que funciona é somente a força da fantasia, né? Que é o sonho, né? De pensar coisas que são contraditórias, inclusive. Como o exílio é uma coisa contraditória, que pode ter coisas boas comendo coisas ruins, né? A maior parte das coisas escuras e, ao mesmo tempo, grande parte das coisas que são boas, aparentemente, na realidade. Ao mesmo tempo, no nosso dia a dia, no exílio ainda, tem a tefilá, que é a parte que a gente está totalmente ligado para Hashem, e tem um momento de inspiração, de querer viver só coisa boa, que é uma inspiração verdadeira, que a gente tem boas decisões, etc., a gente se sente inspirado. E pode ser que depois a gente esquece disso tudo, quando cai no trabalho, cai de verdade, faz um comportamento completamente oposto do que a gente estava inspirado e estava bem ligado com a Hashem na nossa tefilá, na nossa oração. Então, a pergunta é como pode no Shabat ou no Yom Tov, quando o prazer vem da comida e bebida que a gente falou, porque é um prazer material, que a alma vem aqui para esse mundo dentro de um corpo, que o corpo tem prazer disso, como pode a gente jejuar e impedir o corpo, justamente, que é o principal nesse caso, não sentir um prazer, o prazer mais comum que é da comida. Então a gente pode entender que isso é possível só porque estamos numa situação de sonho, que convive essas contradições. Está inspirado em fazer uma coisa contrária a isso. Está ligado com a ocultação do exílio, a gente não consegue ver tão claramente o que é o prazer material de comer e está ligado com a Hashem, mesmo através da comida. Se não tivesse essa ocultação, a gente perceberia como o Shabat é o dia que traz prazer em todos os assuntos. Então a Torá se preocupa justamente com aqueles que não conseguem perceber essa verdade e realidade no Shabat, em Pesach e Sukkot, que a gente tem um prazer de verdade em todos os assuntos. Que as pessoas geralmente não conseguem perceber essa verdade e realidade. Então, os sábios encontraram soluções para isso, que é quando a gente tem clareza
de verdade, como Shavuot, a gente não pode viver uma situação de escuridão e de contradição, que não está tudo ligado com a nossa missão, conectado com Hashem aqui nesse mundo. O que é puro é diferente do que é impuro, é muito claro. Isso é puro, isso é impuro. Mas a Torá precisa explicar como diferenciar para aqueles que não conseguem ver isso claramente. Conseguem ver hoje como está muito claro quem é o bom, quem é o ruim. Quem pensa em morte, quem pensa em vida. Quem quer viver e estar bem e em paz e quem quer matar e se matar para fazer o mal. Mal gratuito. E as pessoas se confundem com isso. Começam a achar que é o contrário. Né? Aquele que é vítima do nazismo é considerado nazista. Aquele que é vítima do genocídio é considerado genocida. E o tribunal que deve fazer justiça faz o máximo da injustiça. Essas contradições existem ainda nesse sonho ruim que está imperando, por enquanto, para a maioria no exílio. Mas aquele que consegue ver com claridade isso, com clareza, que não está num estado de sono e de sonho, que os opostos estão confusos, então a pessoa consegue ver o que é o prazer de verdade, o que é a verdade, o que é o bom de verdade, o que é a conexão com Deus. Então, permite que acha que o prazer é o jejum. Isso está ligado com ainda quem está numa ação de escuridão, mesmo no Shabat, em Pesach e Sukkot, e mais ainda no dia a dia, consegue achar que uma coisa ruim como o jejum é uma coisa boa para poder se livrar da escuridão que está transformando, está subjugando, está superando a parte boa, que é o principal. Então, a pessoa é permitida, nesses casos, jejuar, porque ela está numa situação ainda de escuridão, de confundir as situações. Enquanto que a gente sabe que, na ação normal, o prazer do corpo é justamente, claramente, comer e beber. Então, concluindo, a gente vai entender a diferença entre Shavuot e as demais festas do Shabat. A inovação que tem agora, na revelação divina, na hora de entrega da Torá, e agora vai ser renovada com a chegada do Mashiach, com a redenção, é que a divindade penetrou em toda a criação. A gente não viu isso de forma tão clara. Na hora de Shavuot, e quando se repete em cada ano, a gente vê isso mais claramente. E pessoas privilegiadas conseguem ver isso todos os dias. Então, o que aconteceu em Shavuot, na entrega do Torá, que a voz foi ouvida em todos os 4 cantos, penetrou toda a realidade. Em cima, embaixo, norte, sul, leste, oeste. Os pássaros não piaram, porque eles estavam totalmente integrados com a divindade, com Hashem. O boi não mugiu. O mundo inteiro se calou e ficou em silêncio. E a Seta de Brota, as 10 expressões chamadas de 10 mandamentos, foram absorvidas até no mineral, até a pedra ouviu Anohi. Anohi é o acróstico de eu me entreguei, Hashem se entregou totalmente com a Torá. Então, como é sem limites de verdade, não tem onde Hashem não chegou, penetrou em tudo. Então, a alegria ligada a Shavuot, está ligado com Hashem penetrar o mundo inteiro, em todos os sentidos, não pode ter exceções, não tem restrições, não tem limites. Então, não tem a escuridão de achar que pode ter prazer no jejum, pode estar bem pela vontade de não comer. Não, isso é o natural do corpo, isso é o mundo chegar num estágio que está revelado a bondade material, a grandeza do corpo. Não pelo hedonismo, não pelo culto do corpo, mas pelo culto da divindade que tem no corpo. As outras festas estão ligadas com luzes e revelações, que podem ter, pode não ter, pode se apagar, pode se esconder, pode se escurecer. Um sonho ruim pode atrapalhar, porque também está no escuro, também está na noite. E também comparado com a noite e o nosso exílio. Mas Shavuot, a alegria Torá não tem como esconder. É a clareza do mundo inteiro, divindade em tudo quanto é lugar, mesmo no material, e a gente não pode negar a grandeza disso. A gente vê com claramente Deus presente, Hashem Echad, no mundo inteiro, já com Mashiach, now. Hag Sameach para todos, a Torá renovada, de novo, entregue por Hashem, agora, now.